Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui começando mais estudo bíblico com alguns irmãos presentes aqui na igreja, outros de forma virtual, retornando de férias. Agradeço aos irmãos presbíteros, Conselho da igreja, que esteve à frente dos trabalhos na minha ausência. Estamos aqui na esperança de que Deus nos conceda sabedoria, ânimo, para continuarmos a nossa caminhada neste ano. E nós ficamos de finalizar a série de estudos que temos tido a respeito da suficiência do cristianismo, e hoje nós estudaremos sobre a suficiência do Espírito Santo, a primeira parte. Hoje nós, portanto, teremos esse estudo. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em João 16, versículo 7, que nos diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei, ou eu o enviarei. Então, meus irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a suficiência do Espírito Santo. Hoje veremos a parte 1 desse estudo. Se Deus permitir, semana que vem veremos a parte 2. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o autor desse estudo, já que temos seguido um material aqui da Z3, o nome do autor dessa lição, desse estudo, é Antônio Almeida. E aí nós falaremos um pouco sobre esse tema, e nós vamos então dar início assim a esse estudo. E como nós vimos esse versículo aí, quando nós olhamos para esse versículo bíblico, nós podemos ter algumas ideias, algumas lições que nós podemos tirar daí. Uma delas é que a vinda do Espírito Santo, a referida aqui, para ela só poderia se realizar após Cristo voltar para o céu. Jesus tinha dito: eu vos enviarei outro Consolador. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vos enviarei. Está falando aqui, quando nós pegamos todo o contexto, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Outro aspecto que nós podemos ver aqui, um outro fato, é que essa vinda especial do Espírito Santo, ela dependia de Cristo enviá-lo. Então, de Cristo retornar para o céu e de Cristo enviá-lo. Não dependia necessariamente das súplicas dos discípulos ou qualquer outra coisa, mas dependia do próprio Jesus. Nós percebemos assim a obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse aspecto também, sobre o Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, nós vemos alguns problemas quando as pessoas falam a respeito do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Alguns extremos, Por um lado, alguns deixam de lado o Espírito Santo, não fala muito dessa pessoa bendita da Trindade. Por outro lado, algumas pessoas até exageram, fala até demais e de forma até mesmo equivocada algumas vezes. E sabemos que há seitas, que chega a dizer que o Espírito Santo não é Deus, não é uma pessoa, é uma força ou qualquer outra coisa. Por isso é sempre importante nós estudarmos a respeito da suficiência do Espírito Santo. E a partir desse texto, e olhando para outras passagens bíblicas, nós vemos que essa vinda do Espírito Santo para os crentes, ela tem uma importante significação. Tem um significado muito importante. E aqui nós vamos ver
4 aspectos nesse sentido sobre a vinda do Espírito Santo para o crente. E segundo a Bíblia, o Espírito Santo passou a ser para os crentes o seguinte: um selo, um penhor, uma unção e um batismo. Isso é importante. Nós estamos vendo a primeira parte sobre o Espírito Santo. Depois, se Deus nos permitir, nós estudaremos ainda a respeito do batismo do Espírito Santo, entender esse tema que é tão mal entendido, né? Mas nós vamos então primeiro falar um pouquinho a respeito do Jesus como o Espírito Santo como um selo. 3 passagens bíblicas, elas falam do Espírito Santo como um selo para o crente. Para facilitar um pouco, meus irmãos, eu já deixei anotado aqui um papel esses textos bíblicos. Aí eu já vou dando estudo aqui e lendo para facilitar. São vários textos, um conteúdo longo aqui. E hoje não foi possível ligar aqui os microfones para os irmãos nos auxiliarem. E aí então eu vou, à medida que eu for falando dos textos aqui, eu já vou lendo, um ou outro eu vou abrir a Bíblia aqui para ler, outros já fiz algumas anotações aqui já para facilitar o andamento do nosso estudo. Então essas 3 passagens são, que eu vou ler aqui, 2 Coríntios 1, 21 e 22, que diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Na verdade, nesse próprio texto aqui já fala de selo, de penhor e de unção, né? Então, mas só para focar aqui na questão do selo. Efésios 1,13 nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda Efésios 4,30: e não entristeçais o Espírito Santo, Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós temos estas passagens bíblicas aqui, e é importante nós compreendermos o contexto em que foi escrito, essas palavras foram escritas, porque um selo é uma marca ou um carimbo gravado em alguma coisa para autenticá-la e confirmá-la. Essa é a ideia do selo, né? Hoje ainda, né? Mas principalmente no contexto bíblico, as cartas elas eram seladas com sinete. E o rei tinha o cunho de sua autoridade. Esse era o selo, né? Mostrando ali a autoridade do rei. Se você ler, por exemplo, eu lerei aqui, lá em 1º livro de Reis, 21:8, nos diz: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Então, só para um texto aqui para falar um pouquinho dessa questão do selo. E um texto que esse eu vou abrir a Bíblia aqui para... É um texto mais longo, se você puder abrir aí, Esté 8, 8 a 10. Esté 8, 8 a 10. Fugiu o Esté aqui da minha Bíblia. Tô achando, tô chegando perto. Esté 8, 8 a 10 nos diz o seguinte: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não podem revogar. Prestem bem atenção, irmãos, porque o aspecto do Espírito Santo em nosso coração é justamente isso, algo que não pode se revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês,
E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em sinetes criados na caudelaria do rei. Então, esse texto aqui mostra bem como funciona, então, a questão do selo, só para uma melhor compreensão aqui nossa. Então, continuando aqui, meus irmãos, Deus, uma vez que Ele nos comprou com o precioso sangue de Cristo, Deus também nos selou com a presença do Espírito Santo em nossos corações, como uma confirmação e garantia de que nós pertencemos ao Senhor, de que se trata de algo irrevogável. Nós estamos selados com o Espírito Santo, nós pertencemos ao Senhor. Os Efésios, como também os Coríntios, os textos que nós lemos aqui, e não só eles, mas por certo também todos aqueles que passaram a ser habitados pelo Espírito Santo, estão selados. E aí é importante nós entendermos qual a condição para ser selado pelo Espírito Santo. Nós já falamos muito aqui sobre fé. A condição para isso é crer. Viu, Guilherme? É crer. Havendo crido, fostes selados. Esse foi um dos textos que nós lemos. Havendo crido, fostes selados. Paulo não diz havendo pedido, havendo rogado, havendo jejuado, havendo tido êxtase, revelações. Não, ele diz o seguinte: havendo crido nele, fostes selados. Essa é a condição para ser selado com o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo também não é a segunda bênção. Uma vez que eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo. Uma vez que há conversão, transformação em meu coração, que é efetuada inclusive pelo próprio Espírito. Então, crer em Jesus é a condição única para que o povo, a quem é pregado o Evangelho, tenha o Espírito Santo como selo em seu coração. É a realização da promessa, a condição única também para nós hoje, como povo de Deus. Então, a condição é crer, mas aí nós podemos perguntar: e o tempo? O tempo diz. O tempo é o momento de crer. Havendo crido, fostes selado. É o mesmo que dizer: quando crestes, fostes selados. São atos consecutivos e imediatos. Não é segunda bênção, terceira bênção, não é nada disso. É algo imediato a conversão. Como aconteceu de um modo sensível, uma forma extraordinária ali na casa de Cornélio, quando nós lemos o texto lá de Atos. Eu vou abrir esse texto também. Atos 11. Deixa eu dar uma olhada aqui os versículos. Atos 11. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, esse é o tempo. Nada há no texto
que nos faça supor ou imaginar que houve um intervalo entre o ato de crer da parte da pessoa e o ato de selar da parte do Senhor. Não. É imediatamente. Aquele mesmo momento. E aí nós podemos perguntar, além da condição que é crer, do tempo, também a amplitude disso. Se o crer é a única condição imposta por Deus para que uma pessoa seja selada com o Espírito Santo da promessa, se Paulo podia dizer aos crentes de seus dias, havendo crido fostes selados, então podemos ter a certeza que assim procede o Senhor para com todos que a partir de então têm crido em Jesus Cristo como seu único Salvador, o que me inclui e o que inclui você. A amplitude é essa, não era só para aqueles crentes, mas é para todos que vierem a crer no decorrer da história. Aí, meus irmãos, tendo falado sobre o selo, assim, mesmo que de uma forma resumida, lembrando que em um dos estudos que eu dei aqui sobre o crente, os motivos para o crente não, a suficiência da perseverança, né, de o crente não perder a salvação, naquele estudo também eu falei um pouco sobre selo, sobre penhor. Você também pode dar uma ouvida, assistida lá, porque aqui eu estou falando um pouco, mas você pode ampliar mais o entendimento a respeito desse assunto. Tendo falado sobre o selo, vamos falar então um pouquinho agora a respeito de penhor. A respeito do penhor. São também 3 passagens que falam do Espírito Santo como penhor, sendo 2 delas ligadas à ideia do próprio selo que acabamos de considerar, de refletir aqui. 1 Coríntios 1, 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, nas 2 primeiras passagens que nós lemos aqui, encontramos a expressão o penhor do Espírito. A terceira passagem nos explica que o Espírito Santo é o próprio penhor. Então, por isso que é sempre bom estudar a Bíblia dentro do seu contexto, né? Não isolar um texto, mas nós compreendemos tudo que o próprio Espírito Santo funciona como um penhor, o penhor da nossa salvação. Tendo falado de selo, o que é penhor? A gente usa muito essa expressão ainda nos nossos dias, né? Penhorar, mas é uma palavra que vem de longa data, de outros contextos, o próprio contexto bíblico. O penhor é a garantia do cumprimento de um contrato. Penhor é isso, a garantia de que o contrato, aquela promessa será cumprida. E é dado antecipadamente, desde ali do começo, do momento do contrato, até a realização da obrigação nele contraída. Ou seja, no contrato, na aliança ali que se faz, tem isso. E da mesma forma, ou semelhantemente, no contrato, aliança que Deus fez conosco pela mensagem do Evangelho, Ele nos aceita como filhos seus e herdeiros, e Ele se obriga a nos dar uma herança, ou seja, é algo que o próprio Deus quis nos dar, uma herança gloriosa. Desde logo, o penhor dessa herança, que é o Espírito Santo posto em nossos corações, para mostrar que é o penhor, mostrando que no momento nós receberemos a herança plena, completa. Por isso que o Espírito Santo é o penhor. Você olhar lá no texto de
eu anotei aqui também, 1 Pedro 1, 4 e 5 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo. Então, nós podemos perceber isso, e aí a pergunta que fica para nós, e mais um aprendizado que podemos ter aqui, é sobre a atualidade desse penhor. Segundo a linguagem das únicas 3 passagens que nos fala do assunto no Novo Testamento, o penhor já nos foi dado, está conosco. Que bênção, meus irmãos. Ele nos foi dado e está conosco. As 2 passagens aos Coríntios que nós lemos agora, 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5, dizem expressamente que Deus nos deu esse penhor, e este é o Espírito Santo, com que fomos selados quando cremos, né? Conforme nós já vimos a questão de sermos selados. Consequentemente, todo verdadeiro crente tem em si o Espírito Santo como penhor da sua herança. Como penhor da sua herança. Um texto que eu vou ler aqui também, abrir a Bíblia, lá em Romanos 8, 12 a 17, nos fala isso de uma forma mais ampla, inclusive. Romanos 8, 12 a 19 nos diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que bênção, irmãos. Que maravilha. Mas aí uma próxima questão que nós devemos ver é a continuidade. A continuidade. E aí nós temos uma preposição aí, para a redenção da possessão, conforme nós vimos aí em Efésios 1, 14. E essa aqui é a tradução de uma preposição grega, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, nós temos traduzido para o português, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. E a preposição grega aqui, eis, que pode, nesse caso, ter um de 2 sentidos. Ou o sentido de tempos, devendo ser traduzida até, ou o sentido de propósito, intuito, em que a tradução é para. Então, você pode traduzir, dependendo do contexto, em para ou até. E aí é importante nós entendermos aqui que, ora, se o penhor é para o fim ou intuito de remir a posse da herança, não nos pode ser tirada enquanto a herança não for entregue. E se foi dada até o tempo da redenção da herança, também está garantida a sua permanência conosco. Traduza de uma forma ou traduza de outra, tendo um sentido ou tendo outro, no final vai dar na mesma. Que bênção. Significa garantia, permanência, de permanência conosco. E tem alguns textos onde é usada, só para ler aqui, para ter uma ideia, né? Mateus 10, 22 nos diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até, veja a tradução, a expressão, até ao fim será salvo. Mateus 13, 30.
deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu tesouro. E Atos 4:3. E os prenderam, recolhendo no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Ainda Filipenses 1:10, aqui não é até, é para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, meus irmãos, são outros textos em que essa expressão aparece, é traduzida, mas seja lá como for, o sentido aqui não altera em nada. Seja qual for o sentido dessa expressão, a sua consequente tradução, a conclusão é necessariamente a mesma. Preste bem atenção. O Espírito Santo, tal como Jesus tinha prometido nos evangelhos e o enviou no dia de Pentecostes, reside ou vive, habita permanentemente em todos os verdadeiros crentes em Jesus, como selo e como penhor. Que maravilha, que bênção nós podemos ter essa certeza, essa convicção. Mas o Espírito Santo funciona, ele é um selo, ele é o penhor, mas também uma unção. Quando se fala em unção, geralmente nós vemos muitos equívocos, né? Fala de unção, as pessoas têm a expressão, aquela ideia de que existe algumas pessoas que são ungidas, separadas das outras, mas nós vamos ver que no Antigo Testamento tem essa questão de unção, no Novo Testamento, e nós vamos entender e tentar entender um pouquinho sobre o que significa essa unção. O óleo ou azeite que era usado no cerimonial judaico como símbolo do Espírito Santo, ele era usado, mas nos casos mais notáveis são aqueles em que os indivíduos eram separados e consagrados para certas funções sagradas, principalmente 3. A primeira função em que alguém era ungido, sacerdote. O sacerdote era ungido, e nós já falamos bastante disso aqui em outros momentos, mas o texto lá de Levítico 8:12 diz: depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Mas o profeta, o sacerdote, portanto, era consagrado. Isto é, ele era separado, consagrado para as funções sacerdotais, para o serviço do santuário, do altar, todos aqueles serviços sagrados. Mas tinha também o profeta. O profeta também era ungido. E aí nós lemos lá o primeiro texto o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 16, e vai falar de um profeta muito especial, viu, meus irmãos? Eu particularmente gosto muito de ouvir sobre esse profeta. E a Jeú, filho de Nimsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, aqui está falando sobre a unção do Eliseu como profeta. O Senhor ordenou, o próprio Deus ordenou a Elias, tanto que Eliseu é sucessor de Elias, ordenou a Elias para que estivesse ungindo Eliseu, fazendo com que Eliseu fosse consagrado ao serviço especial de oráculos de Deus no meio de Israel, como profeta transmitir a palavra de Deus ao povo. Então, por isso que a unção também era, o profeta também, para ser profeta, precisava ser ungido. Mas, finalmente, o rei precisava ser ungido. E aí, primeiro livro de Samuel 16:13 nos diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas aqui nós vemos, portanto, a unção do rei Davi.
Então, só para nós compreendermos isso, Davi então foi ungido para o exercício, as funções de rei ali na teocracia de Israel naquela época. Mas aí, quando nós olhamos para tudo isso, nós sabemos que tudo isso apontava para alguém. Todos esses ofícios apontavam para Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, estudamos o Antigo Testamento, inclusive, nós sabemos que tudo aponta para Jesus. Tudo isso vai se cumprir perfeitamente na bendita pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. E nele tudo isso se cumpre. Ele é o profeta, o rei, o sacerdote por excelência. Tudo se cumpre em Jesus. E basta nós lermos algumas passagens aqui. Lucas 4,18 nos diz, o próprio Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui Lucas escrevendo, a respeito de Jesus. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amaste a justiça ou odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1:9. Alguns textos aqui falando, portanto, do próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, embora em sentido inferior e relativo, o crente é chamado ao exercício dessas mesmas funções. Então, não é o pastor que é o ungido do Senhor, assim. Todos nós crentes somos ungidos do Senhor, até certo sentido, Nós somos ungidos do Senhor. Então, nós somos, de certa forma, profetas, porque testemunhamos de Jesus a este mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E uma vez cumprida essa promessa, João escreve: vós tendes a unção do Espírito, sabeis tudo, e a unção que recebeste dele permanece em vós, e a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não vos é mentirosa. E o Espírito nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, 2 Coríntios 1:21. Então, a unção, conforme esta última passagem, já se efetuou no crente segundo outras coisas. O crente já tem ela e permanece nele, e é em virtude dessa unção que somos habilitados a compreender as verdades reveladas nas Escrituras para podermos testificar de Jesus. E é também em virtude da mesma unção que podemos exercer de modo aceitável, de forma eficaz, o nosso sacerdócio também. Lendo mais algumas passagens aqui, quando nós lemos lá Judas 20, nos diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui a questão do selo, do penhor. Vemos aqui essa questão da unção. E por que nós não vimos a questão do batismo? Porque no próximo estudo, se Deus assim nos permitir, nós veremos a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas trazendo algumas palavras de conclusão para o nosso estudo, a vinda do Espírito Santo como um batismo, constitui a nossa próxima lição, portanto,
Mas antes de partir desse mundo para o Pai, Jesus prometeu a seus tristes e apreensivos discípulos. Eles estavam preocupados, tristes, tinham convivido com Jesus 3 anos e agora Jesus foi embora. Jesus estava indo embora. E Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João 14,16. E o cumprimento desta promessa, realizada no dia de Pentecostes, significa que o Espírito Santo passou, uma vez que ele veio sobre os crentes, veio habitar nos crentes a partir desse momento. Hoje o Espírito Santo, ele habita no coração daquele que crê em Deus. É dessa forma que nós temos que crer. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo diz isso, escrevendo aos Coríntios. Ele está aqui conosco. Resumindo, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai a pedido do Filho para ficar para sempre com os crentes, ficar em seus corações, de modo que só voltará, de forma, melhor dizendo, que é impossível Ele deixar de habitar em nossos corações. Ele está conosco, Ele habita em nossos corações, Ele é o selo em nossos corações. Somos propriedade do Senhor, Ele é o penhor nos nossos corações, nos garantido de que a herança completa nos será concedida. E Ele também funciona como essa unção em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique gravada em nossos corações. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos pela Tua bendita palavra e pedimos que o Senhor mesmo aplique em nossos corações, que ela fique gravada em nossas mentes e corações, que possamos ser consolados, confortados, fortalecidos pela Tua bendita palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Agradeço aos irmãos que estiveram aqui virtualmente. Agradeço de uma forma especial os irmãos que estão aqui presentes no templo, presbítero Luiz, nosso irmão Majona, Guilherme. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus conceda a todos um restante de semana abençoado. Que Deus nos fortaleça cada dia, meus irmãos. Que Deus nos sustente. Deus sustente a nossa igreja. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.